Olá, meu nome é Lauren Semanchek. Eu queria registrar um boletim de ocorrência ou pedir uma ordem de restrição contra meu ex-namorado, que é policial estadual, o que me deixa ainda mais desconfortável. Em maio, a doutora Lauren Semanchek deixou uma mensagem pedindo ajuda à polícia contra seu ex-namorado, policial estadual de Nova Jersey. Pelo visto, a ligação dela nunca foi retornada. Semanas depois, Lauren e seu novo namorado, Tyler Webb, foram mortos a tiros em frente à casa dela em Franklin Township. Chamadas ao 911 feitas por vizinhos e um processo iminente destacam uma tragédia que a família afirma que poderia ter sido evitada. Vamos discutir isso com o capitão da polícia de Nova Jersey, Tom Rizzo, no Sidebar, da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Tudo bem, precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre o último desdobramento no caso trágico da doutora Lauren Semanchek. Isso vem de uma mensagem de voz assustadora que ela deixou para a polícia. E é uma mensagem que a família dela diz que nunca foi respondida. Na mensagem de 20 de maio de 2025, a veterinária de 33 anos parecia calma, mas inquieta ao tentar se proteger do ex-namorado, o policial estadual de Nova Jersey, Ricardo Santos. Eu queria registrar um boletim de ocorrência ou uma ordem de restrição contra meu ex-namorado, que é policial estadual, o que me deixa ainda mais desconfortável. Eu falei no escritório, mas ninguém estava disponível. O assustador é que, menos de 3 meses depois, Semanchek e seu novo namorado, Tyler Webb, de 29 anos, foram chocantemente baleados do lado de fora da casa dela. E o que é ainda mais angustiante, aparentemente os vizinhos ouviram os tiros e os gritos na noite em que ela foi morta. Várias ligações para o 911 foram feitas da Upper Kingstown Road, no distrito de Franklin. Meu namorado e eu ouvimos algo muito estranho. Ouvimos tiros e também gritos. Sim, não, foi muito alto. Isso me deixou um pouco nervosa. Agora, a polícia realmente respondeu, mas o que acontece é que os registros mostram que eles aparentemente passaram de carro pela casa de Semanchek sem parar, nunca localizando a origem do barulho. E na manhã seguinte, foi o pai de Lauren quem encontrou os corpos de sua filha e de Tyler. Segundo a irmã de Lauren, ambos foram encontrados fora, com Tyler na varanda dos fundos. Agora, a família dela planeja processar. Em coletiva, em 21 de agosto, o advogado David Macy anunciou ação contra a Polícia Estadual de Nova Jersey e os departamentos de polícia de Franklin e Washington Township, acusando-os de ignorar alertas e não agir quando Semanchek pediu ajuda. Ele afirmou à mídia que foi protocolada uma notificação para iniciar um processo, citando diretrizes estaduais que exigem notificação imediata à corregedoria e apreensão das armas de policiais acusados de violência doméstica. Segundo o advogado Macy, nada disso ocorreu. Vamos detalhar o processo e os momentos finais e trágicos da vida de Lauren, quando os vizinhos chamaram a polícia e o que ela disse em sua mensagem de voz de 20 de maio. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar cerca de 1 ano antes desses assassinatos, no outono de 2024. Por quê? Porque em setembro, segundo a família de Lauren, ela terminou com o tenente Ricardo Santos, policial veterano que já trabalhou na equipe de segurança do governador de Nova Jersey, Phil Murphy. E segundo relatos, Santos não lidou nada bem com isso. Família e amigos dizem que ele começou a perseguir e assediar Lauren nos meses após o término. Deanna, irmã mais velha de Lauren, contou à Pix11 News que, mesmo após Lauren bloquear o número dele, as ligações continuaram vindo de números restritos. Segundo a família, ela achava que ele a seguia e instalou câmeras no carro. Em outubro, há essas mensagens de texto para comentar, nas quais ela já ameaçava pedir uma ordem de restrição caso Santos não parasse. Essas mensagens, que foram obtidas pelo New York Post, supostamente mostram essas comunicações entre os dois. Não conseguimos verificar, mas segundo reportagens, é o que está escrito. Elas incluem trocas, como Santos dizendo, então, por favor, pare de fazer disso sobre eu ser, de novo, um lixo em algum nível, ou como você vai agora me ameaçar com as autoridades. Nem sei como receber isso. Lauren responde, me sinto ameaçada. Sou uma mulher solteira que teve água no tanque de gasolina, um gravador no quarto e agora isso. Santos diz, se quiser conversar sobre isso um dia, podemos assumir e parar de me fazer parecer um lixo. Lauren aparentemente responde, eu terminei de me comunicar com você.
Se continuar tentando me contatar ou invadir minha privacidade, pedirei uma ordem de restrição. Santos responde: se cuida, Lauren, só desejo o melhor. Você não é uma boa pessoa. Agora, no início de 2025, a preocupação dela tinha aumentado, para dizer o mínimo. Ela até confidenciou a uma colega de trabalho do Santos, contando sobre o comportamento instável do Santos, embora não esteja muito claro o que aconteceu depois disso. E então chegou maio. No dia 19 de maio, o carro da Lauren foi supostamente vandalizado enquanto ela estava no trabalho, riscado de fora a fora. Então, aparentemente, ela vai até a delegacia de polícia de Washington Township, no condado de Morris, para registrar um boletim de ocorrência. Segundo o relatório analisado pelo New York Post, policiais ligaram diretamente para Santos e pediram que ele se afastasse dela. Ele negou o envolvimento, mas aceitou não contatá-la. E então, no dia seguinte, 20 de maio, de acordo com as próprias palavras de Lauren naquela mensagem de voz assustadora, ela foi até a delegacia de Franklin Township, no condado de Hunterdon, onde morava, esperando tomar uma atitude mais firme. Ela quis saber como registrar uma ordem de restrição, mas informaram que não havia policial disponível. Em vez disso, deram a ela um telefone, levando a famosa mensagem de voz que deixou naquela tarde. Oi, meu nome é Lauren Semanchik e eu moro na Upper Kingstown Road, em Pittstown, Nova Jersey. Eu queria registrar um boletim de ocorrência ou talvez até mesmo uma ordem de restrição contra meu ex-namorado, que tem me assediado. Ele afirma ter dispositivos de gravação na minha casa e continua me mandando mensagens e me ligando. Ontem à noite, ao sair do trabalho, encontrei meu carro riscado. Não sei quem fez isso, mas não tenho mais ninguém na minha vida com animosidade. Ele também é policial rodoviário estadual, então isso me deixa ainda mais desconfortável. Eu até falei no escritório, mas ninguém estava disponível. Me disseram para ligar para esse número e falar com você. Se você puder me retornar a ligação quando tiver um momento, seria ótimo. Meu número de telefone é... Obrigada. Aparentemente, essa mensagem de voz nunca foi respondida. Essa é a alegação. No início do verão, Lauren reatou com Tyler, mecânico de 29 anos e bombeiro voluntário. Tudo terminou tragicamente em 1º de agosto, vamos falar sobre isso. E para ajudar, trago um convidado especial. Quero chamar o capitão Tom Rizzo, do Departamento de Polícia de Howell Township. Obrigado por participar. Tom, ouvindo a mensagem de voz da Lauren sob a perspectiva policial, como essa ligação deveria ter sido tratada? Bem, vamos primeiro voltar um pouco antes disso. Sabe, existem muitos desses lugares que, acredite se quiser, e eu nunca vou entender isso, que não oferecem. E é por causa de serviços compartilhados. É por causa da regionalização que eles não oferecem, o que eu acho que deveria ser, sabe, um pré-requisito de um atendimento individual, algum tipo de nível de serviço. Então, sabe, na maioria dessas situações, você tem alguém que não é policial dizendo: ok, como podemos te ajudar? Quero registrar um boletim e falar com um policial. Muitos deles são, sabe, encaminhados para um call center e depois aguardam um retorno. Acho que muita coisa pode passar despercebida assim. Então, primeiro, eu não consigo acreditar que esse era o caso, que tem alguém querendo, sabe, denunciar ou buscar orientação ou pedir ajuda sobre um possível caso de violência doméstica. E dizem para ela, sabe, deixe um recado. Só isso já me incomodou, sabe, mesmo antes dessas outras ressalvas. Para responder à sua pergunta, alguém liga e diz: estou passando por isso, por aquilo. É uma situação doméstica. Isso tem que ser uma resposta imediata. Não pode ser sabe, a gente liga para você daqui a alguns dias. Isso nunca deveria ter acontecido. Explique qual seria a justificativa. Se ninguém nunca retornou a ligação, como isso é possível? Eu não tenho uma justificativa. E o que estou dizendo é, acredite ou não, e isso é o que me incomoda. Não deveria haver um cenário sem recursos. Agora, escute, alguns lugares são diferentes de outros. E eles têm equipes reduzidas tentando cobrir uma grande área geográfica. E podemos entrar, sabe, nesses tipos de hipóteses, mas ficar, sem um retorno, dentro de um tempo razoável. E eu estou dizendo dentro daquele turno de alguém, eu não consigo te dar uma justificativa. Isso deveria ter desencadeado uma investigação imediata da corregedoria? Quero dizer, quando você está falando de um policial, isso pode ser complicado, né? Não é só um relatório sobre ter sido ameaçado por João Smith, mas por um membro das forças de segurança.
Quão complicado isso é? Isso aciona a corregedoria automaticamente? Como funciona? E eu já falei sobre isso antes. Na verdade, e eu entendo como as pessoas se sentem sobre isso, mas se você pegar o mesmo cenário de um civil que está sendo acusado, vamos supor hipoteticamente, de assédio, e pegar esse mesmo cenário, mas o acusado é um policial. Sim, há mais coisas que são feitas porque é um policial. O que eu quero dizer com isso? No departamento, tem que haver uma notificação imediata para um supervisor de quem está registrando o boletim dizendo: olha, estamos registrando um boletim agora e envolve um policial. Então esse é o aviso interno. Depois há uma notificação imediata para a agência empregadora do acusado. Sim, o devido processo legal é importante não só para a polícia, mas também para as pessoas. Então, se houver, você sabe, o caso de riscar o carro, ela está denunciando isso. E para ela, ela está dizendo: olha, eu sei que foi esse cara, porque no coração dela é nisso que ela acredita. E provavelmente foi mesmo, quem sabe, né? Mas é aí que, independentemente de ser um policial ou não, tem que haver uma investigação para descobrir se é ou não é. Mas, de qualquer forma, a acusação de um incidente de violência doméstica, e há uma longa lista do que é considerado gatilho para notificações imediatas dentro da agência que faz o relatório e também para a agência que emprega o policial suspeito. Com certeza. O estranho é que ela tentou agir certo, não é? Ela tentou usar o sistema para ajudá-la, o que torna isso ainda mais angustiante e perturbador. Aliás, só um parêntese, porque vamos entrar mais a fundo nisso daqui a pouco. Os policiais, normalmente, quando você pensa no que aconteceu aqui, os policiais normalmente passam por exames psicológicos periódicos. Quero dizer, estando no trabalho, esse é o tipo de situação que não parece estar relacionada diretamente com as funções dele, mas você precisa analisar o que aconteceu aqui. E isso me fez pensar. Os policiais normalmente passam por avaliações psicológicas periódicas? Sabe, essa é a minha área. Tenho paixão por resiliência em saúde mental. E sou um crítico muito aberto de como o sistema funciona. Entendemos, você precisa fazer isso no início da integração e contratação. Alguns lugares fazem isso quando chega a hora da promoção. Outros só fazem isso quando são provocados por incidentes críticos. Outros podem ser acionados pelo sistema de alerta precoce quando as coisas se revelam. E, novamente, um problema de abuso de substâncias ou algum tipo de absenteísmo prolongado, ou talvez estejam passando por algum incidente em casa. Existem eventos que podem servir de gatilho, mas não há um padrão fixo de exigência, exceto em casos de contratação, promoção em alguns lugares, ou se houve um incidente crítico ou o desarmamento de alguém. Então, eles não devem ser rearmados, e isso pode ser por uma lista maior de motivos, até que sejam avaliados por alguém no que chamamos de avaliações de aptidão para o serviço. Então deixe-me explicar um pouco o que aconteceu naquele dia. Segundo a polícia, na tarde de 1º de agosto, Lauren saiu do trabalho às 17h25. Imagens da câmera do carro mostraram um Mercedes branco de Santos seguindo-a antes de ele se esconder na floresta perto da casa dela. Pouco antes das 7 da noite, Tyler Webb chega à a casa dela. Pouco depois, vizinhos ouviram tiros, gritos e então silêncio. Diversas ligações para o 911 chegaram naquela noite. Vizinhos relatando o que ouviram, tiros e gritos ecoando por essa rua tranquila. E pela primeira vez podemos ouvir essas ligações. Eu não sei se estou assistindo a muitos filmes ou o quê, mas sabe, meu namorado e eu acabamos de ouvir algo muito estranho. Nós ouvimos tiros e também gritos. E os gritos pareciam bem próximos. Sabe, então, quando parou após o último tiro, tudo ficou em silêncio. Achei que fossem crianças rindo ou algo parecido, mas não consegui identificar por causa da música. E é isso. Temos uma patrulha indo até a área para verificar, tudo bem? Espero não estar incomodando ninguém, mas é que foi estranho demais. Polícia de Franklin Toucher. Oi, desculpe. Normalmente não fazemos isso, mas ouvimos algo muito estranho.
Tiros. Gritos, depois barulhos. Tá bom? Sim, região da rua Upper Kingstown? Estamos na White Bridge. Ok, sim, recebemos um relato sobre isso, sim. Ok. Chegamos há cerca de 5 minutos e parecia muito estranho, então sentimos que devíamos falar algo. Sim, um policial já está indo até vocês. 911, emergência? Na verdade, não é nesta propriedade, mas ouvi vários tiros muito altos. Upper Kingstown Road não é aqui. Só ouvi daqui e escutei alguns gritos. Estou no alto da colina, então pareceu vir debaixo dela e talvez... Quantos você ouviu? 5 ou 6 antes de você ligar? Sim, não, estava muito alto. Mas o som realmente se espalha aqui. Sim, Se continuar acontecendo, é só ligar pra gente de novo. Mas eu já mandei eles aí pro seu lado. Ok, não ouvi mais nada desde então. Isso me deixou um pouco nervosa. Mas foi logo antes de você ligar, certo? Foi sim. Tudo certo, vou enviar alguém aí. Agora, a polícia novamente respondeu àquela área. Como disse, eles não pararam na casa da Lauren. A viatura só passou direto. Na manhã seguinte, o pai da Lauren encontrou os corpos. E não muito tempo depois, o próprio Santos foi encontrado dentro de sua Mercedes SUV, morto por um tiro auto-infligido. Tom, volto com você. Essas ligações para o 911 são muito perturbadoras de ouvir. E essa ideia de que você tem um policial ou uma viatura passando e nunca parando. O que aconteceu? Então, sabe, de novo, isso é o que me frustra, porque essas pessoas, como você disse, tentaram usar o sistema. Um sistema seria ligar para o 911 e relatar algo. O que as pessoas esperam ao fazer isso? Que a denúncia seja, você sabe, recebida, considerada e investigada. Se você notar, quando dizem que pode ter sido crianças ou fogos de artifício, isso realmente acontece. Quando você acrescenta gritos, quando há várias ligações, pelo menos, eu não vejo problema em passar de carro pela área. Isso seria o protocolo, certo? Porque você quer usar todos os seus sentidos como policial que está respondendo para observar. Talvez seja melhor eu mesmo ouvir. Depois disso, aconteceu algo mais? Tem outra ligação para o 911 sobre alguém ferido? Você precisa considerar tudo isso. Depois de fazer e nada acontecer, deveria ter acontecido. Então, quem é o autor da ligação? Vou falar com o autor da ligação. Afinal, todos já brincamos de telefone sem fio na infância. Então, quem sabe o que o autor da ligação original disse para quem atendeu e depois o que foi repassado para o policial. Sempre vai ter alguma informação que foi perdida no caminho, que o policial gostaria de ouvir diretamente do autor da ligação ou, nesse caso, de vários autores. Isso, ao menos, teria direcionado o policial que atendeu para a casa dela. Agora, será que ele teria conseguido salvar alguma delas? Sabe, nunca vamos saber. Mas, pelo menos, isso teria evitado que o pai da garota viesse no dia seguinte e descobrisse o ocorrido. Essas ligações para o 911 são importantes porque, em um julgamento, é como relatar em tempo real, certo? Dá a todos o horário em que o incidente aconteceu, o horário da morte, coisas desse tipo. Estou pensando apenas do ponto de vista das provas, mas você tem perguntas aqui? Se isso for verdade e uma viatura passou sem parar, você questiona o treinamento, os funcionários ou o julgamento desse departamento? O que você gostaria de saber? Não sei onde começar ou terminar. Sabe, porque estou tentando olhar para isso não só como policial, mas como pessoa. E eu não fico sentado no topo, sabe, de uma colina, morando em uma casa sem erros. Então eu nunca vou sentar ali e apontar o dedo e dizer, estou dizendo o que estou dizendo, ou perguntando o que estou perguntando porque sou perfeito. Mas não, eu não consigo compreender. Eu não consigo entender, como eu te disse antes, em 2025, no ano de 2025, como isso é o melhor que a gente consegue fazer. Eu simplesmente não consigo aceitar isso. Eu não consigo por isso. Agora, imagine a coragem que essa jovem precisa ter só para entrar em uma delegacia e dizer, olha, estou denunciando isso
e ele é um policial. Isso já vai ser um ato formidável e avassalador por si só. Então, no mínimo, queremos estar ali e fazer com que as pessoas tenham essa conexão conosco, que elas tenham fé em nós de que vamos fazer a coisa certa. E nós vamos assumir isso. Sabe, ainda não consigo acreditar que, por vários motivos, isso não foi levado tão a sério quanto deveria. E, para mim, dói ver esses acontecimentos porque eu realmente acredito que algumas coisas neste mundo infeliz e nessas circunstâncias poderiam ter sido evitadas. Como você pode imaginar, nos dias seguintes, as consequências se espalharam rapidamente. O Ministério Público do Condado de Hunterdon assumiu o controle do Departamento de Polícia de Franklin Township. Eles suspenderam o chefe e um sargento por sérias preocupações sobre como o departamento lidou com os pedidos de ajuda da Lauren. Antes mesmo de falarmos da ameaça desse processo, isso não é incomum, Tom, certo? Estou errado? Você já viu isso antes? Bem, eu já vi. Mas tão rápido assim é uma anomalia. Normalmente, quando há substituição de departamentos por uma autoridade superior, como a agência municipal pelo Ministério Público, isso segue a hierarquia normal. Já houve casos em que esse passo foi pulado e assumidos diretamente pela Procuradoria-Geral. Então, eu já vi isso acontecer? Sim. Isso acontecer tão rapidamente, com base em um único incidente, é uma anomalia. Você sabe que há preocupações sérias e significativas. Novamente, porém, quando eu digo que não posso acreditar em 2025, também não sou ignorante. Alguns desses lugares rurais e isolados que mantêm um único departamento. É por isso que você vai ver muitas agências do condado que também policiam municípios, porque o volume de chamadas ou a base municipal, digamos, a demografia, não sustentam ter uma agência individual. Não faria sentido nem seria viável. Porque como você vai colocar pessoal onde não tem volume suficiente para basicamente justificar isso, por isso você terá esses lugares regionais. Existem prós e contras nisso. Mas pelo menos, se você não consegue ficar ali e fiscalizar algo assim, então eu não sei o que você estava fazendo desde o começo. Então acho que o Ministério Público, sem dúvida, provavelmente olhou para isso e viu o quão grave é. Mas além disso, provavelmente estão coçando a cabeça e dizendo: meu Deus, esperamos não descobrir mais coisas. Você saberia, obviamente, que algo assim seria uma história tão escandalosa. Acho que eles veem isso e pensam: meu Deus, que outros serviços foram descartados? E agora vem a ameaça de um processo das famílias que dizem que Lauren Tyler, sabe, talvez ainda estivesse viva se a polícia tivesse seguido suas próprias regras. O advogado David Macy expôs as alegações de forma clara. Ninguém retornou a ligação para ela. O Departamento de Polícia de Franklin Township não fez absolutamente nada após receber essa denúncia. Agora, o Procurador-Geral do Estado de Nova Jersey e os diretores das forças de segurança exigem que um departamento de polícia, uma vez que haja uma denúncia de abuso contra um policial, tome providências. Estas são as partes reais dos requisitos. Determina que, em casos de violência doméstica envolvendo policiais como suspeitos, sejam tomadas providências. Ou como vítima, a corregedoria deve ser notificada imediatamente quando o policial for o suposto agressor. Os policiais que investigam devem apreender a arma de serviço ou outra em posse, conforme determinação do Procurador-Geral e diretrizes de 2000, 2003 e 2004. Assim que essa denúncia foi feita, o Departamento de Polícia de Franklin Township tinha a obrigação absoluta de contatar a Polícia Estadual. E nesse momento, a Polícia Estadual teria a obrigação de assumir o controle e garantir que todos os revólveres, todas as armas de serviço, quaisquer outras armas de fogo registradas em nome do policial Santos fossem recolhidas, que ele fosse colocado em licença administrativa e que uma investigação fosse conduzida. Nada foi feito aqui. Senhoras e senhores, existe algo chamado de Muralha Azul do Silêncio. A Muralha Azul do Silêncio é quando policiais se protegem mutuamente. Mesmo quando há acusações contra um deles, eles fingem que não veem. E foi isso que aconteceu aqui.
Entraremos com processo contra o Departamento de Polícia de Franklin Township, a Polícia Estadual de Nova Jersey e outros em nome de Lauren e Tyler. No final das contas, vamos responsabilizar o Departamento de Polícia de Franklin Township por sua omissão. Vamos chegar ao fundo da questão de por que ninguém da Polícia Estadual agiu para confiscar as armas de Santos. Vamos chegar ao fundo da questão de por que os policiais naquela noite nem sequer entraram na casa de Lauren para investigar os gritos e os tiros. E vamos descobrir se a polícia de Nova Jersey tem sido tratada com um padrão diferente quando há denúncias de violência doméstica contra eles e se há um acobertamento neste e em outros casos. Faremos isso e muito mais para alcançar justiça para Lauren Semanchak, para Tyler Webb e para suas famílias. Tom, o processo da família alegará que as diretrizes estaduais exigem apreensão imediata das armas quando um policial é acusado de violência doméstica. Você vai ouvir essa ideia de se isso é uma questão de negligência por parte de policiais individuais, se existe uma relutância mais ampla em agir contra outros membros da lei, falando sobre possíveis sinais de alerta. O que você acha desse processo? O que você acha que vai sair desse processo? E você concorda com um processo ou um possível processo desse tipo? Certo, então vamos analisar isso. Primeiro, uma coisa que eu contestaria é: não há um desarmamento automático, seja de um policial ou de um civil. Tem que haver algum tipo de indicação. Então, por exemplo, violência doméstica, você sabe, abrange uma ampla variedade de comportamentos e delitos. Nem todos eles têm a ver com, nem todos chegariam ao ponto de, se uma pessoa está em posse de uma arma legalmente, é claro, isso significar a apreensão dela. Então não, isso não é automático. Isso não tem nada a ver com ser um policial ou uma pessoa comum. Então vamos analisar esse primeiro ponto. Agora, para as ações que estão sendo atribuídas a esse policial, seja policial ou pessoa comum, teria havido uma apreensão de armas, com base no que parece serem atos crescentes, perseguição, invasão de privacidade, assédio, missão criminosa. Podemos seguir com isso, ameaças terroristas, talvez. Então, claro. Agora, quando eles falam sobre os gatilhos, eles estão se referindo ao sistema de alerta precoce, o que temos aqui em Nova Jersey. E isso é abordado em dois aspectos. Dentro da corregedoria, existem diretrizes sobre como lidar com policiais, diretrizes específicas. Agora, além disso, existem mecanismos internos de alerta precoce que, se um policial apresentar certos sintomas, certos sinais, ou estiver envolvido em determinadas situações, isso aciona um monitoramento. O monitoramento pode levar a decidir desarmá-lo ou desarmá-la, mesmo sem violência doméstica. Vou te dar outro exemplo hipotético. Suponha um problema com substâncias. Suponha um problema de saúde mental sem relação com violência doméstica. Isso poderia desencadear o que chamamos de desarmamento condicional. As condições seriam tratamento e aptidão para o serviço em qualquer caso. Ao vermos progresso, eles podem ser rearmados condicionalmente. Isso quer dizer que, em certos casos, você pode portar sua arma de serviço no trabalho. Você não tem permissão para possuir armas de fogo de propriedade pessoal. Então, há muitas camadas nisso. Acho que no processo judicial, eles vão investigar se havia situações que deveriam ter acionado mecanismos que nunca foram usados. Acho que isso é automático. Acho que o processo judicial, com certeza, vai investigar e corroborar, sabe? O que exatamente ela relatou nesses informes. Sabe? Então ela só procurou orientação ou realmente fez a denúncia. Se ela fez as denúncias, pelo que li, isso teria causado todos esses acontecimentos. Se não fizeram, terão que explicar como isso ocorreu. Foi negligência? Eu não, sabe? Eu vi as insinuações e as sugestões de tudo isso, sabe? Da polícia protegendo a polícia e essa coisa do muro azul. E, de novo, estou preparado para receber críticas por isso. A única razão pela qual, no meu coração, eu não acredito que isso seja apropriado aqui é porque você vê o que acabamos de falar. As ligações para o 911 não indicam tipo, ei,
É um policial. Não há menção disso. Foi só tipo, ei, ouvimos tiros e gritos. E nem investigaram. Acho que houve negligência. Sabe, eu acho que as outras coisas que a família tem todo o direito de sentir, acho que exigiriam analisar um pouco mais a fundo para ver se era esse o caso aqui. Não, esse é um bom ponto. É um bom ponto sobre aquelas ligações para o 911. Olha, espero que a gente consiga um pouco mais de informação, um pouco mais de respostas como resultado disso. Vamos ver se o processo vai avançar. Mas eu vou dizer o seguinte, trazendo de volta para as vítimas aqui, porque apesar dessas circunstâncias horríveis que cercam suas mortes, você tem amigos e familiares que estão fazendo o melhor para lamentar e lembrar Lauren e Tyler pelas vidas que eles viveram. Sabe, o obituário de Lauren Semenchek captura seu espírito, dizendo em parte que ela era altruísta e compassiva. Ela encontrava paz interior ao estar com amigos e família. Lauren tinha uma alma sem julgamentos e aceitava a todos. O obituário de Tyler Webb transmite o mesmo calor humano. Parte dele diz: Tyler encontrava verdadeira felicidade apenas estando com as pessoas. Ele estava sempre ajudando quem precisava. E através de sua bondade, ele tocou inúmeras vidas e reuniu muitos grupos de desconhecidos, que se tornaram amigos. É realmente um caso muito, muito triste. Capitão Tom Rizzo, muito obrigado por dedicar seu tempo. Agradeço de verdade. É um prazer e uma honra. Muito obrigado. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir seus podcasts. Eu sou Jesse Weber. Falo com vocês na próxima vez.